E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha, dessa vez aqui sobre a globalização. O que é a globalização, pessoal? Vocês se lembram o que é a globalização? A gente já falou um pouquinho sobre o que é isto durante as nossas vidas, durante as nossas aulas. Bom, a globalização nada mais é do que a padronização dos hábitos de consumo. E quando a gente fala dessa padronização dos hábitos de consumo, a gente está falando que os produtos e a cultura de países importantes estão chegando mais facilmente ao resto do planeta, né? Então, o intenso fluxo de pessoas, de bens e de capitais tem sido responsável por essa padronização, né? Além disso, também hábitos culturais. E eu posso falar para vocês, qual marca de celular vocês usam? Provavelmente é Motorola, Samsung ou Apple, certo? Tênis que vocês usam, Adidas, Nike, Vans, enfim, perceba que são poucas as marcas e que a gente vai ter uma padronizaçãozinha, né? Então percebam que isso é algo muito específico, muito pertinente da globalização. E quando que surgiu a globalização? Quando foi o início da globalização? Tá meio cortadinho ali, eu vou mudar a câmera rapidinho de lado aqui, só um momento. Bom, a globalização, como vocês podem observar ali, ela surgiu, né, no período das grandes navegações. Então ela tem 3 fases, na verdade, e dentro dessas 3 fases a gente tem que entender que cada momento foi uma transformação. Então é por isso que a gente fala de 3 fases ou 3 evoluções da globalização até chegar ao momento atual. A primeira fase é o período das grandes navegações, que vai mais ou menos do século XVI até o século XVIII. E é nesse momento que a gente enxerga aquela divisão internacional do trabalho clássica. Ou seja, qual que é a função da metrópole, Europa, e qual é a função, né, quais são as funções das colônias, América, África, enfim, Ásia, certo? Metrópole, né, ela retirava a matéria-prima nossa das colônias a custos baixíssimos, manufaturava, né, e revendia para a gente a preços altos. Então a função da metrópole era enriquecer as custas da colônia. E isso já gerou uma globalização, porque a gente já teve, né, o encontro dos outros continentes por parte dos europeus. A charge aqui ao lado está mostrando, né, pronto, está começando a globalização. Porque o contato comercial, esse fluxo de mercadorias começou a ser intenso comparado ao que era anteriormente, tá? A segunda fase também tem relação com grandes avanços no setor de transporte, tá? Ela aconteceu a segunda fase aí no século XIX, né, nos anos 1850, principalmente após a segunda Revolução Industrial. Por quê? A segunda Revolução Industrial ela é marcada pela criação da máquina a combustão interna, né? O motor a combustão interna fez com que o sistema de transporte se tornasse muito mais rápido, muito mais intenso. Isso fez com que, de novo, os contatos comerciais fossem mais intensos, fossem mais rápidos. E essa padronização ficando cada vez maior. E a terceira fase e atual, ela vem agora do final do século XX, início do século XXI, e é vista principalmente pelas revoluções tecnológicas dentro do setor de telecomunicações. Este objeto que eu seguro aqui na minha mão, um smartphone, o que ele faz? Ele manda mensagem, ele conecta a internet, ele liga para as pessoas também, e ele tornou o nosso mundo muito mais próximo, né? A gente consegue mandar mensagens instantaneamente para qualquer parte do planeta, certo? Então, o que acaba acontecendo é que com esse avanço nas telecomunicações, de novo, a padronização se tornou muito mais intensa, a evolução dos transportes, trens muito rápidos, aviões, embarcações com motores muito mais rápidos, tudo isso fez com que o tempo de transporte de um produto que sai lá da China e vem aqui para o Brasil seja muito rápido. Em alguns poucos dias, dependendo do sistema de transporte, esse produto pode estar na nossa casa, tá? E é claro, né, a globalização atual ela fala sobre os avanços no setor financeiro, tá? A expansão das empresas transnacionais, Nike, McDonald's, as empresas automobilísticas, elas são fundamentais para a gente entender essa circulação desses capitais
financeiros internacionais, coisa que a gente falou ali atrás, né? Investimentos externos, que podem ser diretos ou indiretos, tudo bem? Só para a gente ter noção, né, a globalização ela é vista hoje como, né, o grande avanço nos meios de transporte, não, dentro das transnacionais do planeta, porque a gente vê uma mudança na disposição das indústrias. A indústria está saindo dos países desenvolvidos e indo para os países subdesenvolvidos ou emergentes. A gente já viu isso, né? Essa mudança da transnacional para o mundo subdesenvolvido acontece porque aqui a gente tem, né, certas vantagens em relação ao mundo desenvolvido. Leis ambientais mais frágeis, certo? A gente tem incentivos fiscais e econômicos para a instalação dessas empresas, a mão de obra aqui é mais barata. Tudo isso faz com que o lucro da empresa transnacional seja maior. Então a globalização atual é vista como a migração, né, das transnacionais para os países subdesenvolvidos, né, países pobres ou emergentes. A gente tem uma difusão muito grande das tecnologias por conta das telecomunicações. A gente vê cada vez mais publicações, cada vez mais marketing em cima dessas novas tecnologias. E com a rede mundial de computadores, a internet, como aliás a gente está tendo essa aula, né, ela se tornou um fator determinante para compartilhamento de tecnologias, certo? Como a gente tem uma aproximação maior entre países subdesenvolvidos, países emergentes e países desenvolvidos, o fluxo de mercadorias, o fluxo de capitais entre esses países também é muito grande. Eu tenho cada vez mais produtos sendo levados para outras regiões do planeta, eu tenho cada vez mais dinheiro circulando no mundo, porque o consumo ele tende a ficar cada vez maior. Outra coisa são as formações dos blocos econômicos, são as chamadas organizações supranacionais. A União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, são blocos econômicos que têm como finalidade fortalecer a economia dos países membros. E esse fortalecimento da economia acontece justamente por causa dessa intensa relação econômica, né? Eu vou vender os meus produtos aos meus parceiros de bloco econômico com preços reduzidos, e isso intensifica ainda mais a circulação de mercadorias, de pessoas, de tecnologia, tá? Outra coisa é o encurtamento das distâncias. Não é que a minha distância daqui até a Europa é menor. Ela é mais curta no sentido de tempo, porque a gente tem a grande evolução dos meios de transporte e de telecomunicações. Eu consigo contactar uma pessoa que está do outro lado do mundo instantaneamente. É só pegar o meu WhatsApp, mandar uma mensagem, pegar o meu Facebook, fazer uma chamada de vídeo. Enfim, eu consigo instantaneamente ter resposta a isso, certo? Então a gente tem um encurtamento das distâncias. Só para a gente comparar, eu acho que tem um textinho ali no outro slide, se não tiver eu retomo. Bom, a gente tem a expansão das telecomunicações, como já deixei bem claro, e a crescente troca de influências culturais entre os países. Por que a gente fala muitas coisas, muitos termos em inglês ainda? Ainda não, né? Cada vez mais termos em inglês. Porque é uma constante da globalização, né? A influência da principal potência econômica é muito grande. Então, muitas palavras a gente vai falar em inglês. Tá ok? Certo? Acessou a internet, pegue o seu smartphone e faça os exercícios do plural, a nossa plataforma. Enfim, percebam que a gente vai falar cada vez mais em inglês. Aliás, isso é outra consideração que deve ser feita. O inglês é a segunda língua mais falada no mundo. Ela não é a língua nativa mais falada porque a gente tem o mandarim, certo? Mas o mundo inteiro praticamente tem que falar inglês, é a língua internacional. Tá? Então, a gente tem influências culturais muito grandes. Eu vou passar depois para vocês, junto com este vídeo, o trailer de uma música que eu gosto bastante, que se chama América, de uma banda alemã chamada Rammstein, que mostra essas questões da globalização. Ok? Na sequência, né, a gente tem que entender um pouquinho sobre essa ideia do encurtamento das distâncias como a formação de uma aldeia global. A aldeia global ela foi criada nos anos 60 pelo filósofo canadense Herbert Marshall McLuhan, e o objetivo dele era indicar que as novas tecnologias eletrônicas, a tal da Internet, ela
era fundamental para o encurtamento dessas distâncias no planeta, né? Eu tenho um mundo em que todos estariam, de certa forma, interligados como uma aldeia, mas global. Lembra? Mandar mensagem rapidinho. E era isso que eu queria falar anteriormente. Ó, a notícia do assassinato do presidente norte-americano Abraham Lincoln em 1865 levou 13 dias para cruzar o Oceano Atlântico e chegar à Europa. 13 dias para uma mensagem chegar na Europa. Hoje é instantâneo, né? A queda da Bolsa de Valores em Hong Kong na semana passada, em 1997, levou 13 segundos para cair como um raio sobre São Paulo, Tóquio, Nova York, Tel Aviv, Buenos Aires e Frankfurt. Eis, ao vivo e a cores, a globalização. Então essa intensificação, né, das informações, do fluxo de mercadorias, de capitais, é fundamental para a gente entender a globalização. Ok? Bom, para a gente finalizar, a gente tem que entender aqui quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos da globalização. Ai meu Deus, que apresentação feia. Deixa eu apagar isso daqui para ficar menos feio. Quais são os pontos negativos e os pontos positivos da globalização? Ponto positivo. As empresas transnacionais, elas auxiliam o desenvolvimento de países pobres, né? A transnacional está chegando aqui e vai gerar emprego, vai gerar renda. Um ponto positivo. Segundo ponto positivo, o aquecimento da economia dos países pobres pode levar mais dinheiro, mais investimento para o setor da saúde, da educação, de saneamento básico, de segurança pública, tá? Então a gente pode entender também que a globalização é benéfica nesse sentido, de modernizar os países mais pobres. E por fim, né, com esse avanço das telecomunicações e das informações, a tendência é de que os países consigam resolver seus problemas, sejam eles sociais, econômicos, de forma muito mais rápida, né, com soluções locais. Então tem um grande problema, eu pesquiso, consigo acessar informações sobre determinado problema, né, que outros países, outras regiões passaram, e eu tento aplicar esse conhecimento. Até mesmo contactar pessoas que são especialistas no assunto para tentar ajudar a resolver tal problema. Ok? Só que nem todas as flores são bonitas, algumas têm espinhos. Então vamos aos pontos negativos. Ponto negativo. A globalização ela é feita por quem tem capital, por quem tem grana, por quem controla o processo global, as grandes potências. Então o que acaba acontecendo é que o controle da globalização continua na mão dos países mais ricos, contribuindo para o aumento das desigualdades entre as nações. Certo? As transnacionais, elas são legais porque vão levar emprego e renda para os países subdesenvolvidos. Só que, por outro lado, as transnacionais vão fazer com que esses países subdesenvolvidos, emergentes, países pobres que recebem as transnacionais sejam cada vez mais dependentes. Tem um gato correndo aqui na casa. Sejam cada vez mais dependentes do ponto de vista tecnológico e econômico. A transnacional ela não tem vínculo nenhum com o país. Ela pode sair desse país a qualquer momento. Transnacionais aqui no Brasil, elas percebem que o Brasil já não traz mais vantagens para ela, ela vai sair sem problema algum, porque a função dela é gerar lucro, é gerar riqueza para sua sede. Tá? Com a chegada das transnacionais, outro problema que a gente vê é a falência das empresas nacionais. A empresa nacional ela tem uma concorrência muito desleal, certo? Porque a transnacional vem com tecnologias cada vez mais inovadoras e as empresas nacionais elas são, vamos dizer assim, quase que familiares, com uma infraestrutura precária se comparada à infraestrutura das transnacionais. Ou seja, é decretado a falência. Um exemplo bem toscão que eu vou dar. O Zé da esquina ali, ele faz um dog muito gostoso, né? Só que o Zé da esquina não tem delivery, ele não entrega na nossa casa, ele é aquele carrinho de lanche raiz, certo? Com a chegada, por exemplo, de grandes transnacionais, né, de comida, os fast foods, ó, um monte de termo em inglês, né? O McDonald's, o Burger King, enfim, que acabam tendo esquema de drive-thru, mais termos em inglês, enfim, que tem lanches muito rápidos de serem feitos, e o Zezinho da esquina vai começar a perder clientes pela praticidade do que é ir até o Burger King e o McDonald's. Então percebam que pequenas empresas nacionais vão perder lugares
para as empresas transnacionais. Agora imagina uma grande indústria. Por que a indústria de calçados, por exemplo, aqui no Brasil, ela apresentou uma queda muito grande com a chegada de empresas como a Nike, aqui no Brasil, que produz aqui no Brasil, da Adidas. Enfim, percebam que a chegada da transnacional ela fez com que a indústria nacional perdesse espaço. Algo semelhante aconteceu no início dos anos 90. A indústria têxtil no Brasil ela foi muito forte até os anos 80, início dos anos 90, por conta de subsídios do governo. O Brasil ele não permitia a entrada de tecidos estrangeiros, era tudo produzido aqui. Só que em 1992, mais ou menos, houve a abertura de vez do Brasil para o mercado global, né? Lembra? A última etapa da globalização, que foi no final dos anos 90 início dos anos 2000. Enfim, então o Brasil entrou nesse processo também. As indústrias têxteis no Brasil praticamente quebraram, porque a China começou a trazer suas indústrias para cá, né? A gente importou muito tecido chinês e quebrou a indústria nacional, porque o preço deles era muito, muito baixo comparado ao nosso. Tá? E por fim, se a gente está comprando mais produtos estrangeiros, mais produtos dessas transnacionais, a gente tem uma padronização da cultura, a gente tem uma diminuição da diversidade cultural no planeta. Ok? Era isto sobre hoje, né? A partir de agora vocês estão aptos a fazer as atividades os testes e o em casa, ok? E um recadinho, muito obrigado por assistir essa videoaula até o final, tá? Manda um recado para mim no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, e tô com saudade de vocês. Tchau!